Amen. Deus abençoe todos. Kolo apambola banso. Estamos a continuar nosso tema. Tozoko bana tem na biso. A sexta visão. Emoniseli ya motoba. A sexta visão. Emoniseli ya motoba. Amém. Amen. Hoje vamos ver o ponto 5. Lelo tokolebela na tina eteni ya mitano. A mulher do Apocalipse 17. Mwasi oyo ya Apocalypse 17. A mulher do Apocalipse 17. Mwasi oyo ya Zomi Sambo. Zomi na Sambo. Esse aqui é ponto 5. Oyo ezali eteni to point ya mitano. Ponto 1 é as 7 visões de Branham. Oyo liboso ezali baimoniseli Sambo ya Branham. Aqui, ali falamos sobre as 7 visões que Branham viu Kuna tolobelaki na tina ya baimoniseli Sambo oyo ndeko Branham amonaki em 1933. na 1933. Acho que esse micro não está falando bem. Talvez é pilha. Na kanisi ete micro oyo solo ngape nazoyoka bien te ezali malamu te. Então, o ponto 1 era as 7 visões de Branham. Eteni ya liboso ezali ba set vision ya Branham to emoniseli Sambo ya Branham. E ali falamos por que Deus deu a Branham as 7 visões. Ele é quem é. Wana nde tolobaki mpona nini Nzambe apesaki bimoniseli Sambo oyo na Branham mpe azali nani? Ele é o Malaquias 4 que tivemos a esperar. Po ete azali Malachi 4 oyo biso tozala kozela. Então, Deus deu essas visões para alertar a esposa. Yango wana Nzambe apesaki ye baimoniseli oyo po ete alamusa to alerte mwasi na libala. Ponto 2, falamos sobre a eleição do Kennedy. Oyo ya mibale tolobelaki na tina ya koponama ya Kennedy. Kennedy. A eleição do Kennedy vem fazer o que nesse assunto? Koponama ya Kennedy kosala nini na likambo oyo? Na sexta visão, Na emoniseli ya motoba Branham viu primeiramente Kennedy, ndeko Branham amonaki nanu John Kennedy. uma eleição onde que as mulheres vão fazer uma eleição errada. Tratava-se de Kennedy. Koponama oyo epai wapi basi basalaki eponami moko ya mabe oyo baponaki John Kennedy. Vocês antigos da mensagem, quando estão a falar sobre a sexta visão, não esqueça de falar sobre Kennedy. Bino awe umeli na to bozali bampaka na sango oyo. Tango bazolobela na tina emoniseli ya Sambo ya motoba bobosana te kolobela na tina ya Kennedy. A primeira coisa que Branham viu sobre a sexta visão não é a mulher, mas viu as mulheres a fazer uma má eleição em favor de católico. Soki bino bazolobela na tango ndeko Branham amonaki emoniseli oyo amonaki mwasi moko te kasi amonaki nde basi oyo baponaki moto oyo azalaki ya mupe. A sexta visão iniciou lá. Emoniseli ya motoba ebanda nde kuna. Amém. Amen. Você não pode falar da sexta visão do Branham saltando Kennedy diretamente Kamala. Você está a interpretar mal a sexta visão. Yokoki kosote te kozanga kolobelaka John Kennedy na emoniseli ya motoba otiki ye pe ozolobela mbala moko ya Kamala wana
ozolobela mabe na ntina ya emoniseli wana. A sexta visão está a falar da Igreja Católica que vai tomar o controle dos Estados Unidos antes a América ser destruída. Emoniseli ya Esta é a motoba, sexta visão. emoniseli ya motoba ezolobela na ntina ya eklezia mumpe oyo kozwa mpenza contrôle to bokonzi na Amerika. Yango oyo nde tobengi emoniseli ya motoba. E América, Estados Unidos, a Igreja Católica, para tomar o controle, tem que infiltrar, introduzir um presidente católico. Eklesia mumpe poye akota malamu akonza na Amerika esengeli ye akotisa nanu penza na lolenge moko ya kozanga koyeba mpate na ye oyo pe andimaka lolenge makambo mumpe ezalaka. Porque os americanos dos Estados Unidos são protestantes. Po ete baaméricain ya États-Unis bazali baprotestant Fugiram. bakima kokima. Os seus irmãos, 68 milhões, já foram matados no Papa, na Igreja Católica, na Europa. Po ete bandeko na ye 68 millions babomaki bango kuna na Europe na pape. 68 milhões de protestantes 68 millions ya baprotestant fugiram bakimaki a procurar uma nova terra. kolukaka penza mabele oyo ya sika. E quando encontraram essa terra, Ntango bamonaki esika yango bakutaki yango tomaram a decisão: aqui um católico não pode ser presidente. bazwaki mokano awa moto amupe akoki kozala president te. Amém. Um católico aqui não pode ser presidente. moto amupe awa akoki kozala president te to mokonzi. Não queremos ver aqui uma igreja católica aqui nessa terra. São eles que nos mataram. Não queremos ver essa igreja. Toboyi awa moto amupe toboyi pe komona eklesia oyo awa po ete bango nde baboma biso. Amém. Amen. Não queremos que escolas católicas aqui. Toboyi école catholique awa bakelasi ya mupe awa Não toboyi. queremos ensino do catolicismo nas nossas escolas. Não queremos. Toboyi bilakisi ya makambo mupe awa na bekole na biso toboyi yango. Amém. Agora, a única forma para a Igreja Católica tomar o controle dos Estados Unidos e introduzir um católico como presidente. Lolenge moko awa oyo ezali ete eklesia mupe ezwa penza bokonzi pe ekontrole Amerika esengeli ya akotisa mpate na ye azala mokonzi kuna. Porque quando o presidente é católico, ele é ovelha do Papa. Então o Papa pode dar instruções e ele está praticando dentro do país. Po ete ntango mokonzi ya liboso azali moto mupe kozalaka ye mpate ya papa ye akozwa bilakisi nyonso bainstruction nyonso oyo papa azopesa ye mpe akokotisa yango na lolenge moko ya malamu kuna na mboka yango. Sobre a sexta visão, kotalelaka emonisela motoba em 1933, na 1933 Deus diz a Abraão que vai ver, as mulheres vão eleger uma pessoa que não dá. Essa pessoa que não dá é um presidente católico, uma coisa proibida nos Estados Unidos. nzambe abisaki Branham okomona basi bakomona moto oyo bakopona moto oyo azali malamu te moto mabe bakopona penza mpe moto yango azali moto mupe ye oyo akoya na malakisi ya katolika akokotisa yango na Amerika. É por isso, no segundo ponto, falamos sobre a eleição do Kennedy. Yango na deuxième point tolobaki na ntina ya koponama ya John Kennedy. Amém. Amen. Então, no terceiro ponto, falamos sobre o presidente Kennedy. Kennedy agora é presidente. Então, o relacionamento entre ele e sua igreja católica. O presidente Kennedy e a igreja católica. Na epona misato ete kuna penza moto mupe oyo John Kennedy akomi mokonzi oyo etaleli relation na ye ye Kennedy na eklesia mupe. Então, no terceiro ponto, falamos que Branham está comparando Kennedy ao rei Acabe. Na etene misato tolobaki ete Branham azokompare Kennedy na mokonzi Akabe. E está comparando a igreja católica a Jezabel. Pe azokompare eklesia mupe na Jezabel. Acabe
et Kennedy, Jézabel et l'Église catholique. Akab azali Kennedy pe Jezabel nde ecclesia mupe. Non comparons esse presidente mulher Kamala a ninguém. Comparons l'Église catholique à Jézabel et Kennedy à Akab. Mwasi oyo Kamala compara ena eloko moko te to na mutu moko te. Kasi ecclesia catholique ya mupe a comparé yango na Jezabel pe Kennedy a comparé na Akab. Então, o que aconteceu no Israel? Sasa ipi nini esalamaki kuna na Israel? Esse Branham que está fazendo a comparação agora. Oyo Branham tazosala comparaison awa. Aconteceu no Israel que Acabe tornou rei e casou com uma mulher de fora. Sasa ipi esalamaki na Israel ete Akab akomaki mokonzi ya liboso kuna na Israel pe akenaki kobala mwasi libanda ya Israel. Então, cobiçou mulher de fora e essa mulher veio, então, era a ocasião de introduzir a sua falsa doutrina dos pagãos de Baal e Astarte. Alulaki mwasi ya mopakano pe mwasi yango ntango abali ye aye na ye akoti pe wana ezalaki nzela po ete ye akotisa lolenge na ye kosambela bikeko banzambe na ye Baal na Astarte. A boa religião estava no país, a religião de Jeová, mas o rei cobiçou uma mulher. Havia mulheres bonitas no Israel, mas ela cobiçou uma mulher de fora. Basi ya malamu pe kitoko bazali na bango kuna na Israel. Kasi ye libunga oyo esalaki akenaki kolula mwasi mosusu libanda ya Israel. Então, Branham toma esse exemplo e compara Kennedy e a Igreja Católica. Branham azoza exemple oyo kokompare Kennedy, Jezabel na iglesia mupe, Kennedy na Akab. Então, a mulher tipifica a igreja. Mwasi azali elilingi ya iglesia. A boa religião estava no país, era protestantes, era discípulos de Luther, o mensageiro Luther. Havia uma boa religião, mas Kennedy deixou essa boa religião, cobiçou a falsa religião que estava na Roma. Religion malamu ezali nango kuna na mboka ya Amerika. Bango bazalaki balanja Luther, bazalaki ba protestant. Kasi Kennedy atiki kondimana ake kolula kondima oyo ya Amerika. Normalmente não era normal protestante, filho dos protestantes, ser católico. Não é normal na América, porque mataram os seus pais. Ezali penza eloko maka malamu te. Mwana ya Americain azala mutamupe. Po ete bango nde baboma batata na bango. Mas Kennedy dentro da América, mas cobiçou a religião que estava fora de Roma, Igreja Católica, e tornou católico. Kennedy kati na Amerika atiki kondima na bango ake kolula kondima libanda kuna na Europe pe akomi pe malamoko mupe muta mupe. Razão por qual quando foi eleito, aquele que falamos no ponto 2, quando foi eleito o presidente, diretamente Branham disse: "Ei, acabou." Yangwana nde nenge tolobaki na eteni ya mibale tango baponaki ete azala mokonzi ya liboso ya Amerika, Branham atiaki mutuna maboko na mutu alelia bie esili pona biso. Lemos naquele dia que Branham disse que é uma bomba que rebentou. Nenge tolobaki mokwana ezalaki penza bombe oyo epanzani. Agora vai acontecer na América o que aconteceu no Israel. Oshi makambo esalamaki na Israel yango nde kosala masiko na Amerika. Já que Kennedy casou uma igreja falsa, então, essa igreja vai vir se instalar na América e impor a sua religião. Lokola Kennedy abalaki mwasi ya mabe, mwasi yango ko esengeli aya penza kofanda pena mobali na ye pe acha kondima na ye kati na mabela ya Amerika. Então, quando Acabe casou Jezabel, tango Acabe abalaki Jezabel não só tinha uma falsa religião, mas começou a implantar isso no país e teve sucesso. Houve muita gente a seguir a religião de Jezabel. Azalai kaka te mutako sambela bike koto bisambela mabe kasi azwi susu lolenya kobondela na ya kosambela na ye atiango kati na ngumba kati na mboka ngo pe tala ba ebele ba tikaki kondima na bango malamu balandai kondima na mabe. Elias quando fugiu
Deus lhe disse que fugiste. Ele disse que fiquei sozinho, todos fora no Jezabel. Deus disse, calma, eu, Deus, escondei pelo menos 7.000. Eli akimaki nzambe atuni okimi na kimi po ete kuna bato nyonso bandimi na bango na bakoti na bango na kondima na mabe yango na kimi nzambe se fanda kimia ngai nzambe na bombi 7.000 ya bato. Quer dizer, a maioridade seguiram a nova religião que entrou no país. Baya mingi balandaki na bango kondima ya mabe oyo ekotaki na mboka. Então, no ponto 3 falamos que quando Kennedy tomou lugar, já que ele é católico, até a sua mulher foi ter com o Papa. Então, a partir daí, quase os protestantes todos começaram a ir no catolicismo. Na etena misato tolobaki ete tango Kennedy akoma mokonzi kozalaka ye moto amupe to mpate amupe mwasi na ye abimaki akendaki kino na Europe kuna na kokutana na pape pe yango esalaki ete bato mingi batika kondima na bango ya protestant bakota na kondima ya mupe. O erro que os pastores da mensagem estão a cometer e os pregadores da mensagem estão a cometer, quando estão a explicar a sexta visão do Filho de Deus, eles saltam Kennedy e saltam a igreja católica e só apresentam a mulher Kamala. Libunga bat bazo sala batei mingi même na message atango na suka oyo bango tango bazo be na tina emoniseli oyo motoba bazo tika John Kennedy bazo tika Ecclesia Católica bakemba la moko kolobelaka mwasi oyo Kamala. Amen. Amen. Lemos que cada vez que Branham falava dessa mulher que vai ser presidente, automaticamente se preocupava a dar explicação que trata-se da igreja católica. Totanga kete tango Branham azaka kolobela mingi na tina ya mwasi oyo ye na mbala moko azaka kolakisa préoccupation kosangisaka yango na Ecclesia ya mupe. É por isso, no quarto ponto, falamos sobre a sexta visão e os sinais do tempo. Yango na eteni ya mine tolobelaki na tina emoniseli ya motoba pe bilembo ya tango. Quando Kennedy entrou no país, as escolas católicas foram abertas, igrejas católicas, ensino católico, o catolicismo começou a ser ensinado e houve muitos protestantes fora do catolicismo. Tango Kennedy akomaki president na Amerika, tomonaki ete ba école ekomaki ba école ya mupe, ba Ecclesia ya mupe pe bilakisi ya mupe. Bato ebele batikaki kondima na bango malamu pe balandaki kondimana ya mupe. E hoje toda a parte norte são católicos, a parte sul são católicos. Quer dizer, aconteceu o que aconteceu no Israel, Jezabel veio, todos que rezam Yahweh, abandonam Yahweh fora na região do Jezabel. Esalami pe ete na Amerika bato nyonso ya ngambo ya se pe ya ngambo ya likolo batiki kondima na bango malamu bakenda bango kokota na kondima Ecclesia mupe. Ndenge mope salamaki na Israeli bato batiki kondima na bango malamu balandi kondima ya mabe oyo ya Jezabeli. Quando Deus falou no Branham que vai ver, as mulheres vão eleger presidente católico. Tango nzambe yebisaki na Branham ete yo komona basi bakopona mokonzi moko oyo azali mpate ya Ecclesia mupe. Ali a porta foi aberta para ser já. O cumprimento, a porta já foi aberta porque católica está no caminho para vir. Wana penze kuke fongamaki pona kokokisama ya emoniseli ya motoba ete engikoloba ete Ecclesia mupe ezali na nzela ezali koya. Quer dizer, nesse momento, a igreja católica, a partir do Kennedy, está avançando bocado. Falta uma coisa, tomar controle total da América, como aconteceu no tempo de Jezabel. Jezabel tomou controle sozinha, ele que mandava agora no Israel. Uta na tango ya Kennedy, Ecclesia mupe kotaki azoya malembe. Ndenge moko pe malema tia kozwa contrôle ya Amerika. Ndenge mope Jezabel asalaki azwaki contrôle bokonzi ya Israel mobimba. Por que é necessário a igreja católica tomar controle da América, dos Estados Unidos? Por quê? Pona nini ezali na motuya mingi Ecclesia ya mupe ezwa kibokonzi to contrôle ya Amerika. É onde que vamos concluir domingo. E wana nde tokosilisa na mokolo yenga. Porque sábado é casamento. Po ete mokolo ya samedi ezoya ekozala libala.
vamos dar conclusão domingo. toko tia conclusion dimanche. Porque o diabo quer descer na terra e dirigir o mundo inteiro. Mas ele é espírito, tem que usar uma pessoa física como nós. Poete satana nya konza mokili kozalaka e molimo akoka te sengeli akota na motu lokola biso boye. Amém. Amen. E o diabo trabalha com uma igreja, ele trabalha com a mulher que é igreja. Zabolo ye asalaka na eklesia, asalaka na mwasi o ezali elingi to ezali eklesia. Então, aquela pessoa que vai usar tem que ser um dirigente de uma igreja. Moto ya kosali sengela zala penza mokambi ya eklesia songolo eklesia moko. Esse é o cumprimento da Apocalipse 12:12. O diabo vai descer O na ezali terra. boko kisami ya apocalypse mokapo na zomi na mibale eteni na zomi na mibale ete satana zabolo akokita awa na mabele. Então, Apocalipse 13:2 até 4 está a dizer que vai dar o trono e grande autoridade na pessoa que ele vai usar. Apocalypse mokapo na zomi na misato banana eteni ya mibale kino na misato ete ye akokita pe akopese nguya. Então, ele vai mandar o mundo inteiro, até Angola, até Congo, ele vai mandar, ele que vai falar e todo mundo cumpre. Esse é o sistema católico. Toda coisa sai de Roma e toda a igreja católica cumpre. Mas naquele momento será, o Papa fala, não é só a igreja católica, mas agora todas as igrejas e todos os países. Ye akokonza penza mokili mobimba ezala bangola oyo bakongo ye akokonza tango ya kokonza nyonso ya koloba esengeli eza kaka ekilesa mupete mutekolanda ngo kasi bamboka nyonso esengeli elanda lolenge ye akosenga to akoloba akotinda. Hoje, quando o Papa fala, toda a igreja católica no mundo cumpre. Mas amanhã não será assim. Amanhã, quando ele fala, todas as igrejas e todos os países têm que cumprir. Lelo tango ya lobaka ba eklesia nyonso mupe na mokili mobimba etosaka oyo elobi kasi mikolo ezali koya ekozala susu ndenge wana te tango ya kotinda kopesa mitindo bamboka nyonso mpe baeklesia nyonso esengeli elanda lolenge ya kotinda. Mas antes de mandar o mundo inteiro, ele tem que primeiramente quebrar um obstáculo. Porque os americanos são protestantes, não negociam. Ele tem que quebrar primeiramente aquela barreira, porque senão não vai conseguir. Yambo ye akonza mokili mobimba esengeli abuka nanu barriere eza liboso na ye po ete kozanga kokonza Amerika ye akokoka kokonza mokili mobimba te. Como é que vai mandar todos os países se a ONU está na América e a América não lhe gosta? Como é que vai mandar todas as igrejas se o Conselho das Igrejas está na América e a América não lhe gosta? Como é que vai conseguir mandar todas as igrejas e todas as nações? Ndeni ye akokoka kokonza mokili mobimba soki bade organisation ezali kuna na Amerika ONU na Conseil œcuménique soki bango baza balingaka ete ndeni na kokonza mokili mobimba kozanga kozala kokonza Amerika. Então, primeiramente, ele tem que tomar o controle desse país que pode fazer falhar o seu projeto. Esengeli azwa nanu ya yambo azwa nanu control bokonzi ya mboka oyo po ete bango nde bazokonza mokili mobimba. Amém. Amen. Quando vai tomar o controle? Epi wana ye akozwa bokonzi ya mboka wana. Se a América já está com ele, quem que vai falar mais? Soki Amerika si akomi moninga na ye nani oyo akoloba lisusu Quem que vai falar mais? nani oyo akotelemela bango. E por isso, a sexta visão está falando sobre o controle da Igreja Católica na América. Yango nde emoniseli ya motoba ezolobela na ntina bokonzi oyo eklesia mupe ekozwa to ekozala nango likolo ya Amerika. Agora, essa mulher Kamala é um sinal. Mwasi oyo kamala azali kaka se lembo É uma sinal viva, física. ezali kaka sinal oyo tozomona na bonzoto boye Não é para os católicos, não. eza mpona bato Não é mupe para te protestantes. eza mpona protestant te Não é para Maïkali. mpona maikari Não é te para Islam. ata moke te mpona islam Para você, esposa. kasi mpona yo mwasi na libala. Amen. Amém. Para você ver que o que Branham disse aconteceu. O tempo está próximo. po yo mona mpe ososola makambo ndeko Branham alobaki kokisami ntango ekomi pene. Na maneira que essa mulher está a jurar para
governar os Estados Unidos, é um sinal que a Igreja Católica vai governar a América. na lolenge mwasi azolapa ndai liboso ya mboka ya libota Amerika eza ndenge mo mpe eklese catholique ekosala. Quer dizer, Kamala é um sinal para nós da mensagem, para se preparar já, porque o tempo está próximo, o Papa está no caminho. Kamala azali kaka se lembo mpona biso baoyo baza na kati ya sango ya ntango na suka oyo mpo ete tomibongisa mpo ete ntango ekomi pene. Vamos ficar de pé Bongo totelemi para ler Apocalipse 17, de 1 até 6. mpo totanga Apocalypse 17 de 1 tina 6. Agora, aqui vamos ver outra mulher que outra pessoa viu. João, apóstolo, viu também uma mulher, também vestida em púrpura, na maneira que Branham também viu essa mulher Kamala. Awa tokomona mwasi mosusu oyo wana monaki oyo mwasi oyo alataki motane ebule ndenge Kamala alataki. Apocalipse 17, Apocalypse zomi na sambo aqui é visão do João, apóstolo. oyo ezali emoniseli ya Yohane. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas significa muitos povos. Moko na banje yango nsambo ba oyo bazalaki na mbeki yango nsambo ayei kosolola na ngai ete yaka na kolakisa yo ekatemeli mwasi monene na pite oyo afandi na mai mingi eki koloba te mabota ebele, Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. oyo bakonzi na mokili basali na ye pite mpe bafandi na mokili balangi vino na pite na ye. Transportou-me um anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Akambi ngai kati na molimo kuna na lisobe namoni mwasi afandi na nyama motane oyo atondi na nkombo na kotuka oyo mpe azalaki na mitu nsambo na maseke jomi. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de carlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Mwasi alati bilamba motane bule, motane ngwa, akembisi njoto na wolo, na mabanga kitoko, na mangaliti, mpe ajalaki na kopo na wolo na loboko na ye, etondaki na bosoto mpe na mbindo na pite na ye. Na sua fronte achava-se escrito em um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe de meretrizes das abominações da terra. Na elongi na ye nkombo na libombami ekomami ete Babele monene mama na pite na bosoto na mokili. Então vi a mulher embriagada com sangue dos santos e com sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Namonaki ye mwasi kolanga na makila na bapetwi mpe na makila na batatoli na Yesu. Wana emoni ngai ye na kamwi na kokamwa monene. J'aime Jésus. Et Jésus, oh, qu'il soit loué. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus.
qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Oh, mon casier te soit. Oh, mon casier te soit. Oh, mon casier te soit. Alléluia. Casier te soit. Amém. Deus poderoso, abençoe esta palavra. Esteja conosco. Em nome de Cristo. Amém. Vamos sentar. boye tofandi Estamos a falar o quinto ponto hoje. A mulher do Apocalipse 17. tozoloba na ntina ya eteni ya mitano mwasi ya apocalypse mokapo na zomi na sambo Não esqueça. kobosana te São duas pessoas que viram visão de uma mulher vestida em púrpura. ezali bato mibale oyo bazalaki na emoniseli balataki bilamba ya motane bule. Duas pessoas, não é só Branham, são duas pessoas que viram uma mulher vestida em púrpura. Bato mibale nde bamonaki Branham kaka te kasi bato mibale nde bamonaki mwasi kolataka bilamba oyo ezali motane bule. Branham viu em 1933 uma mulher vestida em púrpura, e isso que ele está a falar na 70 semana de Daniel, parágrafo 207. Na Branham amonaki na 1933 mwasi alati bilamba ya motane bule na prédication ya salaki ya 70 semaines de Daniel na paragraphe 217. Mas não esqueça, Kasi kobosana te Branham viu essa visão em 1933. Branham amonaki azwaki emoniseli oyo na 1933. Mas antes do Branham, na Bíblia, já tem alguém que viu também uma mulher vestida em púrpura. Yambo Branham azwa emoniseli oyo ezali na moto na Biblia amonaki mpe mwasi kolataka bilamba ya motane bule. Quer dizer, é o apóstolo João. Oyo ezali ntoma Yohane. Amém. Amen. Você conhece a história do apóstolo João? Yoyebi histoire ya ntoma Yohane. Todos os apóstolos eles mataram. Bantoma nyonso bakufaki. Ele ficou sozinho. Ye atikalaki ye moko. E quando ficou sozinho, Ntango atikalaki ye moko quiseram também le matar. balingaki mpe baboma ye. Le meteram num tambor de óleo. Queimara 24 horas. Pensaram que morreu, mas não morreu. Batiaki ye kati na tono ya mafuta. Bashofe mokili mobimba mokolo mobimba. Bakende kotala bobatala soki akufi kasi akufaki te. Disseram que é feiticeiro, esse aqui é feiticeiro. Abi Le manda na oyo prisão mpenza ndoki monene botindi na boloko na ilha de Patmos. kuna na ile de Patmos. É ali onde se encontrou com o anjo. Kuna nde yakutanaki na mwanje E ele diz: comece a escrever tudo que você vai ver. pebiseke bandaka koma nyonso oyo okomona. E durante 2 anos, o anjo sempre vinha, lhe fala uma coisa, escreve. Então, quando o anjo não vem, ele espera mais. Qualquer dia que vai vir mais, escreve. Até sempre assim, até que ele saiu daquela ilha milagrosamente. Kati na mbula mibale ye azalaki kuna kokomaka nyonso oyo mwanje azalaki koyela ye mpo ete akoma. Soki mokolela mwanje ye te ya kofanda mpe akozela. Mpe ntango asilisaki bambula mibale wana abimaki kuna vraiment miraculeusement. Amém. É muito importante, irmãos pregadores, pastores, e muito importante saber interpretar esta visão. Porque há uma mensagem que está escondida atrás. Ezali na motuya mingi penza batei boyeba penza kopesa interpretation ya emoniseli oyo ya motoba mpo tizali na likambo moko ezali penepene nango nsima na yango. Se você dizer só que se essa visão é camará, os filhos de Deus não vão saber qual mensagem que está lá. Soki olobi kaka
emonisela motoba ezali kamala bana na nzambe bakoyeba te nini yango ya solosolo ezali na nsima ya eloko wana. Os filhos de Deus têm que saber qual é a razão dessa sexta visão. É isso que vamos ver domingo. Bana na nzambe esengi bayebala ntina nini yango emonisela motoba oyo ezali. Quer dizer, tem que iniciar a história onde que Branham iniciou. Branham iniciou com Kennedy e a Igreja Católica e acabou com a Igreja Católica que vai tomar o controle da América. Senhor Sosolete Branham ye abandaki na Kennedy pe na eklesa mupe pe yango ekokende kino eklesa mupe kozwa kibokonzi nyonso. Essa visão é para os filhos da mensagem se preparar. Emoniselo ezali mpona ete bana ya sango ntango na suka oyo bamibongisa. Mas ele tem que saber qual é a mensagem que está dentro dessa visão. Esengeli asosola sango nini yango ezali kati na emoniseli yango. Senão vão ficar só a dizer, o profeta, grande profeta, Kamala, profeta, acabou. Ei! Soki te bango bakotelema kaka se Branham mosakoli monene Kamala. Ça c'est un grand prophète, c'est un grand prophète. Vous Branham voyez azabita Kamala? mosakoli ya makasi ya Le prophète kafu a dit, voilà. Moni Kamala prophète alobaki yango wana. Bazongi na bango bandako bayebite nini nzambe alingolo bana peuple lelo. Os filhos de Deus vão voltar para casa sem perceber o que Deus quer falar a seu povo hoje. O problema não é Kamala, o problema é que o diabo está vindo para reinar nesse mundo. Mama likambo ezali te Kamala kasi likambo ezali nde zabola azoya po ete ya kokonza na mokili oyo. Mas não pode reinar nesse mundo sem América, não vai conseguir. Kasi akoki kokonza mokili oyo te kozanga melika nsima na ye po ete akokoka te. Ele tem que tomar primeiramente controle desse grande país. Esengeli ye azwa mpenza bokonzi ya mboka monene oyo. Ele tem que quebrar aquele ódio que os protestantes tinham com ele. Ye esengeli abuka mpenza ene wana oyo baprotestant baza nango contre bango pape. Amen. Quando é que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Ntango nini yango ekosalema mutu moko ayebi te. Razão por qual Branham, Deus lhe mostrou, quando vão ver essa mulher Yango ne Branham nzambe vestida alaisaki em ye. violeta, Então- fala na frente de Deus, cuidado. Ntango bakomona mwasi oyo liboso ya bato alati bilamba ya motane bule bokeba. Na Bíblia, quando Deus quer fazer uma coisa, não dá a data. Na Biblia ntango nzambe angi asala likambo apesaka mokolo te. Amém. Amen. Nunca Deus deu data. Nzambe atikala kopesa mokolo te. Lhe perguntaram, fim do mundo, quando? Ele disse que vão ver sinais. Isso. Acabou. Batuni ye Deus não dá datas. suka na mokili ekozala ntango nini abiye bokomona boye bilembo boye atikala kopesa mokolo te. Mateus 24, 3 perguntas. Matthieu 24 bituna misato bapesaki ye. Nos fala quando será o fim do mundo. Resposta, vão ver sinais, vão ver terremoto, vão ver isso. Ele não gosta de dar datas. Bayebisaki ye oyo ya liboso mokolo nini ozala suka ya mokili abaki bokomona bilembo bokomona boye mboka songolo otelemela mboka songolo ye apesaka mikolo te. Lhe perguntaram, mas como é que, quando é que você vai voltar? Ele não gosta de dar data. Vão ver isso. Sinais. batunaki lisusu mokolo nini ntango nini yo kozonga ye alingaka kopesa mpenza mikolo te abaki boye bokomona boye mpe nsima na boye. Quando é que Jerusalém será destruído? Resposta, o dia que vão ver militares cercar Jerusalém, então faça cuidado. batunaki mokolo nini yerusalemi ekopanza na bakopanza yango baki mokolo bokomona yerusalemi bazingi yango na bamapinga Ele bokeba. não anda a dar nem data, nem mês, nem ano. Ye apesaka mokolo te mvula te Só sinal. ye apesaka kaka bilembo. Amém. Agora, quando é que a Igreja Católica vai tomar controle dos Estados Unidos? Não há data. Olha, o dia que vão ver uma mulher tá a jurar, cuidado. Mokolo nini eklesia mumpe ekozwa mpenza bokonzi ya mokili mobimba abiki ye apesaka mokolo te abi ntango bokomona mwasi boye alati bilamba motane bule azolapa nde liboso bato bokeba. Os filhos de Deus, o calendário deles são sinais. Bana na nzambe kalandria na bango
mikolo na bango mpo ete basosola likambo Quando ezalaka vão se ver bilembo isto, cuidado, isso está vindo. ntango bokomona boye bokeba oyo ezali koya. Amém. Amen, amen. O nosso sinal agora, Elembo na biso para saber sikoyo que católica quer tomar controle, será quando a nossa resposta vê só Kamala. elembo na biso sikoyo ezali mpo ete tososola ntango nini eklesia mu mpe kozwaki bokonzi eyano nango ezali ntango bokomona kamala botalaka kaka Quando vão kamala. ouvir que uma mulher tornou presidente ou vice-presidente, porque nunca aconteceu. Quando vai acontecer, então faz cuidado, a outra mulher está vindo. ntango bokomona mwasi azwi bokonzi na amerika oyo etikela kosalama nanu te bosala keba bososola ete mwasi mosusu azali na nzela koyaka ye. Aqui trata-se de duas mulheres. awa ezolobela na ntina basi mibale. Amém. Amen. João yohane escreveu Apocalipse no ano 95 e 96. akoma buku ya apocalypse na ane 95 mpe 96. E branham viu essa mulher em 1933. amoni mwasi oyo na 1933. Amém. Amen. Vocês que são estudantes, 1933 menos 96, igual a quanto? 1933 moins 96 osala combien? Calcule mental. Hein? Os estudantes, cálculo mental. 82? 82. Não. Yango te 96 a 1033. Ah, você no cálculo mental estava tendo zero, hein? bino boza penza libungu tulu bana kelasi. 1933 menos 96. 1933 moins 96 bana kelasi. Igual a quanto? Hein? Ano 96, não é 1900, ano 96. Agora, faz cálculo, 1933 menos 96 só. 1933 moins 96 epesi 1837. 1837. 1837. Ah! Você na escola devia ter zero, hein? Ndeko Filipe ozwi ma libungu tulu ya monene na kelasi. Aleluia! Amen. Depois de 1837, que Branham viu agora uma mulher vestida em púrpura. Sima ya 1837 mbula 1837 uti eleki nde Branham amoni mwasi kolata bilamba ya motane Mas bule. 1837, antes de Branham ver isso, já tem alguém que viu uma mulher em púrpura. Après 1837 nde Branham aye komona mwasi alati bilamba ya motane bule. Vocês que andam a ler inglês, lê só 70 também Daniel original, o termo que Branham usou, vai ver que usou púrpura, é aquele que está também na Bíblia. Bino É aquele que também botalaka João está anglais. falando na Bíblia. Botala penza tradition yango original na anglais. Ndeko Branham abisi penza na tina ya motane bule. Yango ne traduction eza lolenge moko na Biblia. Quem sabe ler inglês aqui? Nana bi otanga anglais awa. Para ler no original em inglês. Atanga na original nango penza na anglais. Quem sabe? Para vir ler. Nana yebi ya kotanga. Irmão Felipe? Tá aí. Vem, irmão Felipe. Ndeko Philippe yaka. Quer dizer, o termo que está aqui, que Branham usou, quando ele estava a pregar, a cor que a mulher que ele viu, o termo que ele usou aqui é o mesmo termo que João, que está escrito também na Bíblia, que João também escreveu na Bíblia, quando ele viu uma mulher. Terme onde ko Branham bina litei oya 70 semaines de Daniel. Eza le terme même terme oyo Yohane amonaki pe oya komaki na Biblia. É no 207, mas estamos a ler em inglês. Eza na 217 pe tozotanga na anglais. Lê mesmo em inglês mesmo. Tanga ngo penza na anglais. Até aqui, onde que ele falou a cor. Kino awa Lê mesmo esika em inglês baki mesmo. couleur. Tanga penza na anglais ndeko. Now I have predicted and I have said, Pode I- repetir, não ouvi bem, tá, o micro estava distante. I saw a great woman stand up, Eu vi uma grande mulher levantada. beautiful looking, Ela parecia uma linda aparência, dressed in royal like purple. vestido em uma forma realeza de uma cor de púrpura. Púrpura. Quer dizer, esse púrpura que ele falou,
que Branham falou, motane bule oyo ndeko Branham alobelaki a cor da mulher, couleur ya mwasi é a mesma cor que João também escreveu na mulher que João viu. ezali même couleur oyo Yohana akomaki na mwasi oyo amonaki. Amém. Amen. Os que têm Bíblia de inglês, lê só, vai ver esse purple, está na vossa livro. Em francês, purple. Em português, púrpura. Bao bazali na Biblia anglais botanga bokomona penza bakomi ndenge wana na français ndenge pasteur alobi pe na anglais na portugais ndenge moko ne pasteur alobi. Os irmãos escreveram aqui em francês, violeta, só para explicar, porque púrpura pessoas não estão a entender, para entender o que é púrpura, por isso meter a violeta. Bandeko bakomaki on kaka na français batie violet po ete bato basusa po ete baza kosusola te purpula wana ezali ndenge nini motane bulu wana ezali nini. Que são duas pessoas Ezali bato mibale nesta mensagem, na sango oyo que João também dá mensagem, po ete Yohane mpe azali ya sango que oyo vira uma mulher em púrpura. oyo bamonaki mwasi alati bilamba motane bule. Mas o primeiro não é Branham, o primeiro é João. Kasi oyo amonaki ya liboso ezali Branham te ezali nde Yohane. Amém. Amen. Ele primeiro viu em 96. Ye amonaki yango na mbula 96 Ele viu essa mulher amonaki mwasi yango com cálice na mão. na kopo na loboko E estava a beber sangue. mpe komelaka ye makila. Cálice. Kopo Qual é a igreja que usa cálice? eklesia nini yango esalelaka kopo? Católica. Eklesia mupe. Essa mulher tinha cálice na mão. Mwasi oyo alasimbaki kopo na loboko na E ye estava a beber. mpe No azalaki lugar, no komela lugar de vinho, estava a beber sangue. O anjo falou no João que casa adivinhar para quê? Ele matou os santos. na esika ya vino ye azomela makila mpe Yohana akamwe na kokamwe makasi mpe mwanja atuni ye ayebisi ozokamwa mpo na nini ye abomi basanto. Qual é essa igreja cristã que matou os santos? Eklesia nini oyo ebomaki basanto? Católica. Eklesia mupe. Católica. Eklesia mupe. Está vendo? Bozomona Quem é essa mulher que o apóstolo João viu? mwasi oyo nani yango oyo Yohane ntoma Yohana amonaki? Por o Branham poder se perguntar quem é essa mulher que ele viu, vamos ver dar a resposta, é Camará. Mas João, essa mulher que João viu, é quem é? Na yano ndeko Branham toki koloba ntango mosusu amonaki kamala kasi Yohane ye amonaki nani na esika mwasi wana? Branham viu uma mulher física, com osso e sangue. Mas João viu uma mulher espiritual. Branham amonaki mwasi na kibonzoto boye kasi Yohana amonaki mwasi na molimo. Em vez que o sonho, a visão de João se cumprir primeiro, não. Primeiramente, é a visão de Branham que está se cumprir primeiro. Olie emoniseli ya Yohane ekokisama nanu liboso te kasi oyo Branham eyaki nsima nde ekokisami liboso. Por que não a visão de João cumprir primeiro? Ele que viu primeiro. Mpo na nini emoniseli ya Yohane ekokisami liboso te kozalaka ye moto ya liboso oyo amonaki oyo azwaki emoniseli yango? Porque ele que viu primeiro, será que viu primeiro? Primeiramente, aquele que veio depois, 1817 depois, ele que a visão dele está se cumprir em 2021, está se cumprir primeiro. Por quê? Mpo na nini ya ndeko Branham oyo amonaki na ye nsima ya 1837 ane eye kokokisama na année 2021? Mpo na nini? Quem é essa mulher? Nani yango mwasi oyo? Vamos ler Apocalipse 17. Totanga buka ya Apocalypse mokapo na zomi na sambo. Vamos saber primeiro, essa mulher mora onde? Tokosana mwasi oyo afandaka wapi? Amém. Amen. Porque a mulher que Branham viu mora nos Estados Unidos da América. Agora, essa de João mora onde? Mwasi oyo Branham amonaki afandaka na Amerika. Bongo oyo Yohana amonaki afandaka wapi? Vamos ler Apocalipse 17. Tokotanga Apocalypse mokapo na zomi na sambo. Está escrito assim: Ekomami boye. a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. 17 combien? 18. Ah, 18.
18 quanto? Hein? Ah, 17 et 18. Ah, ok. 17 18. Ok, desculpa. Mwasi oyo monaki ajali mwasi oyo monaki ajali mboka yango monene oyo ajali na bokonzi na liboso na bakonzi nyonso na mokili. No tempo do João, quando ele estava a ver essa mulher, o anjo lhe respondeu: essa mulher é a cidade que está a dominar o mundo inteiro. Na tango ya Yohani, tango ya monaki mwasi oyo, bayebise mwasi yango ezali mwasi oyo mboka oyo ezokonza mboka nyonso ya mokili mobimba. Acho que João entendeu, porque era muito fácil, porque havia uma cidade que estava a dirigir o mundo inteiro. Nasi nakanisi Yohani asusolaki yango na pete po ete na ntango ezalaki na engumba moko oyo ezalaki kokonza mokili mobimba. Qual é essa cidade? Engumba nini yango wana? Roma. Rome. A prova é que antes de escrever essas coisas, estava na Roma preso, queria lhe matar. É Roma que estava controlando o mundo inteiro. Então, o anjo lhe diz: essa mulher que estás a ver, não é uma mulher física, mas é Roma. Preva ne ke wana ezalaki kuna ntango bakangaki na Roma. Mpe Biblia eyebisi ete mwasi oyo omoni ezali Roma. Aqui no versículo 4 está escrito: Na verset 4 ekomami boye. achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola, tendo na mão cálice. Mwasi alati bilamba motane bule na motane ngwa. Akembisi njoto na wolo na mabanga kitoko na mangaliti mpe azalaki na kopo na wolo na loboko na ye. Então isso significa que a mulher que ele viu não é uma mulher física, mas é uma igreja, porque ele tem cálice. Singi wete mwasi oyo amonaki ezali te mwasi oyo na kibonzoto boye ezali nde ya molimo po ete ye azali na kopo na loboko na ye. É uma igreja que se encontra na cidade de Roma e manda o mundo inteiro. Ezali mwasi oyo afandaka na mboka ya Roma pe azali kokonza mokili to bakonzi ya mokili mobimba. Aleluia. Quer dizer, a mulher do João não era uma mulher física, mas uma mulher espiritual. Trata-se de uma igreja. Mwasi oyo wane amonaki azali mwasi te ya nzoto boye kazali mwasi ya molimo oyo ezali elilingi ya eklesia moko. E essa igreja se encontra na Roma e usa cálice nas suas missas. Pe mwasi oyo akutami na Roma pe tango asalaka losambo na ye asalelaka kopo. Amém. Cálice muito importante. Kopo wana pesa na motuya mingi. Muitíssimo importante. Likamana kopo pesa na motuya mingi. Vamos ler versículo 9. Tokotanga verset 9. Quem é essa mulher que João viu? Nani oyo mwasi oyo wana monaki? 17:9. 17:9. Aqui está o sentido que tem sabedoria as 7 cabeças, 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Awa ebongi na makanisi na mayele. Mitu yango sambo mijali, ngomba sambo kuna efandi mwasi na likolo na yango. Essa cidade está sentada, está construída sobre 7 montes. Mboka oyo etongami likolo ya bangomba sambo. Onde se encontra essa mulher, essa igreja? Epai wapi mwasi yango azali afandi eklesia oyo. A única cidade no mundo que está construída em cima de 7 montes é Roma. Não tem mais outra. Mboka se moko oyo etongami likolo ya bangomba sambo ezali mboka ya Rome. Para não dizer que não, pode ser Roma, também pode ser Nua. Toyoka tango se kozala Roma to tango se kozala mboka bote ezate kaka se moko. Amém. Amen. Quer dizer, a mulher que João viu é a igreja que está em Roma. Mwasi oyo wana monaki ezali eklesia oyo ezali na Roma. Aleluia. Amen. E João, quando lhe viu sobre uma besta. E essa besta tem chifres, tem cabeças. 7 cabeças, 10 chifres. Mwasi yango tango yo namonaki afandaki likolo ya nyama
mpe nyama yango azali na maseke sambo mpe mitu jomi. Amen. E o anjo vai explicar no João o significado daquela besta, daquelas cabeças e chifres. Mpe mwanje akoexplike na Yohane signification ya maseke wana mpe mitu wana, mitu jomi wana. Amém. Amen. Na explicação do anjo, ele está dizendo que são reinos, são países, Next. são reis. Na explication ya mwanje epai na Yohane azoloba ete ezali bamboka, ezali bakonzi. 12. 12. 12. Apocalipse 17, 12. Eteni ya jomi na mibale. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Tá vendo? São aqueles chifres são reis, que são países Ezali bakonzi, ezali com bamboka, chefes. bakonzi prenza. Maseke yango jomu majali bakonzi jomi. Amém. Amen. Vamos ler mais 15. Totanga susu na eteni ya jomi na mitano. Sempre Apocalipse 17, agora no 15. Tozokoba kaka na emoniseli ya jomi na sambo. Falou-me ainda as águas que visse, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações, quer dizer, e línguas. Quer dizer, água significa muitas populações. Aquela Roma está sentada em cima dos países, onde, na parte do mundo onde há muitas populações. Alobi na ngai pe ete mai mamona kiyo kuna efandi mwasi na pite majali bibolo na bibele na mabota na minoko. Mabota wana ezali bamboka ebele, bamai wana mingi ezali mabota ebele epai wapi eklesia toloma efandi. Quer dizer, para entender o significado dessa mulher, tem que voltar no tempo de João, no ano 96. Mpona kososola likambo oyo ya eklesia oyo, likambo oyo esengeli ojonga na ntango ya Yohane na mvula 96. Onde que havia muitas populações no tempo de João. É onde que chama hoje Europa. Epai wapi bato bazalaki ebele na ntango ya Yohane, lelo bazobenga yango mabele ya Europa. Significa águas. Nikoloba mai to bamai. Havia muitos países Ezalaki na bamboka ebele unidas e que foi chamado Império Romano. oyo esangamaki mpe bazobenga yango Empire Romain. São esses cabeças e chifres que o anjo está dizendo, João. Oyo ezali mitu na maseke oyo mwanje azolakisa na Yohane, azolobela na Yohane. E quem estava dirigindo naquela época é Roma. Nani oyo azali kokonza na ntango wana ezali Roma. A América não existia ainda. Melika kutu wapi ata solo Não existia ainda. ezalaka nanu te. E lá na Roma havia uma religião. Essa religião que se espalhou no mundo inteiro é a Igreja Católica Romana. Kuna na Rome ezalaki na kondima moko boye to eklesia moko boye oyo ezali eklesia mupe mpe yango epanzani na mokili mobimba ntango wana ezali kokonza. E falaram que o nome dessa mulher é que o nome dele é Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas. Mpe babaki na Yohane kombo ya mwasi yango oyo ezali kombo nini? Bayebisaki kombo yango ezali Babele monene, mama na pite na bosoto na mokili. Amém. Amen. Um dia eu estranhei. Jumusu nakamwaki penza, Estranhei mesmo. nakamwaki makasi. Vi no livro católico Namonaki na buku moko ya eklesia mupe. um católico, um padre, aquele não sei se é bispo ou padre, estava Sango moko boye, na soki azali sango soki évêque soki ndenge nini. a explicar esse versículo. Azali ko expliquer verset oyo, Estranhei. nakamwaki makasi. Não sei se vou ver isso. Acho Aite que soki na kokuta yango. Pedro está dando.
1 Pedro capítulo 5, versículo 13. buku ya liboso ya petelo na mokapo na mitano pe eteni na zomi na misato. 1 Pierre 5, 13. Eu estranhei, vi um livro católico, estranhei mesmo. Buku ya liboso ya petelo na mokapo na mitano pe eteni na zomi na misato. Lê. É saudação que Pedro está a dar nos eleitos que estão em Babilônia. Zali mbote oyo petelo azotindela na basanto to bapona mibabo bazalaki na mboka ya Babilone. Ele diz assim, Alobi boye 5:13. 5:13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Lingomba na babele ba oyo na lingomba na babele ba oyo baponami na bino elongo batindeli bino mbote bobele bongo malako mwana na ngai. Na Bíblia também, o comentário também está escrito que essa Babilônia é Roma. Na Biblia Na pe minha Bíblia está escrito aí que essa Babilônia que está falando que é Roma. na Biblia pe ya mo bakomi kuna babelo bazolo bezali Roma. Mas o que me fez estranhar, Oi, como isso aqui aquele não? livro era um livro dos católicos mesmo, deles mesmo. Não é Bíblia, é livro dos católicos. Buku wana ezali penza ezali Biblia ezali buku penza ya eklesa mupe ya bango penza. Onde que Pedro está a dizer, os eleitos que estão em Babilônia, eles próprios católicos falaram que Babilônia é Roma. Epai wapi Petelo alobi ete baponami oyo bazali bato bakutanami na babele bango moko balobi ete ezali loma babele yango. Eu disse, afinal, eles sabem mesmo que Babilônia são eles. Nzongo te bango bayeba na bango bazali bato ya babele. Tá vendo quando alguém é cego, é difícil, né? Moni ntango moto azali mpenza na miso ya kokufa ezali Um pasi livro mingi. católico mesmo, quer dizer, o padre católico está a explicar que essa saudação que está falando de Babilônia é Roma. Mbote oyo Petelo azotinda na baponami ya babele ezali mpenza mboka ya Rome. Aleluia. Tudo que estava em Babilônia como feitiço, tudo. Quando Babilônia for destruído, passou em Pergamo, depois de Pergamo foi calhar no Roma. É por isso é chamada Babilônia. Nyonso oyo kindoki nyonso bakisi nyonso bamaji nyonso loka nyonso ezalaki kuna na babele ntango babele emwanganaki eyaki na makambo yango eye na Pergame mpe Pergame elandi eke kino na Rome. Amém. Amen. É por isso o anjo está a dizer no João que essa mulher que tu vai ver, o nome dele é Babilônia. Yango nde mwanzi azoloba na Yohane ete mwasi oyo ozali komona ezali nde babele. Mas não parou lá. Asukaki kaka wana te. Diz Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas. Alobaki ete babele monene mama na pite na bosoto na mokili. Quer dizer, a igreja que está em Roma é essa igreja que manteve essas todas as igrejas que você anda a ver hoje. Eklesia oyo ingi kobata eklesia ezali na Roma ye mutu akonzaki to abombaki asangisaki baeklesia nyonso oyo omonaka na mokili Estou mobimba. falando das igrejas cristãs, não estou falando de muçulmanos, mas não. Nawa te Das igrejas bamusulman te cristãs. bamakele te oyo mpenza bakretien église chrétienne. Ele que manteve todas, ele a mãe Ye de mutu todas. abotaki bango nyonso babima kuna epai na ye. Aleluia. Amen. Quer dizer, a mulher que João viu Mwasi oyo wana amonaki é a igreja católica. ezali eklesia ya mupe Mas kasi lhe viu na sua última fase, quando vai ser Babilônia a grande. amonaki ye kasi na ntango na ye ya suka ntango ya kozala babele monene. Significa que Ekoloba nini? depois de tomar o controle, Nsima ya kozwa bokonzi assim que Kamala jurou, lokola Kamala alapi ndai é um sinal. ezali elembo. Amém. Amen. Falei naquele dia que Kamala não mora no Washington, não mora lá. Nabisaki bino mokola Kamala afandaka na Washington te. Ele é advogado, mas lhe meteram como procuradora.
ye azali avocat mpe batie ye lokola procureur Ele só veio. ye ayaka kaka Mas quando vem, tinha outra túnica, outra roupa. kasi ntango ayaki azalaki na bilamba ya couleur mosusu Logo que lhes chamaram, vem agora para levantar a mão, se meteu logo em púrpura. ntango babengaki ye biyaka sikoyo mpo etolapa ndai liboso ya libota nyonso wana echangeaki ye bilamba atiaki bilamba ya motane bule Amém. amen E assim que estava a jurar, kolapaka ye ndai estava a tipificar uma outra mulher que João viu. azalaki kaka se elilingi ya mwasi oyo mosusu yo wana amonaki Aquela outra mulher também vestiu em púrpura, mas dessa vez é a igreja católica. mpo ete mwasi yango oyo wana amonaki alataki mpe bilamba ya motane bule oyo ezali eklese ya mupe Aleluia. amen Quer dizer, Kamala representa a igreja católica que vai tomar controle da América e mais tarde do mundo. kamala azali kaka elilingi ya eklese ya mupe oyo akokonza mokili mobimba ya amerika mpe mokili mobimba Queria ler um bocadinho de Abraão, nanga natanga moke ndeko branham brochura l'Église de Pergame. brochure a igreja do Pérgamo. Aqui Branham está a falar sobre essa mulher do Apocalipse 17. awa branham azobela na ntina mwasi oyo ya apocalypse mokapona jomi na sambo Apocalipse 17, e Branham está a falar sobre essa mulher. branham azolobela na ntina mwasi oyo ya apocalypse mokapona jomi na sambo Tem essa brochura aqui, de Barillier. oyo azali na brochure ya version suisse Bom, mesmo também no Verso de Deus, acho que é o mesmo parágrafo. na asir mpe na voix de dieu ezali mpe même paragraphe Agora, Branham está a falar, no, vamos ler, mas como é muito, vou ler só alguns. ndeko branham azoloba loko eza ebele na kotanga kaka mwa quelques passages Vou iniciar aqui no 174. nakobana na 174 Aqui Branham está a falar dessa mulher de João. awa branham azolobela na ntina mwasi oyo yohana amonaki Vou ler 174. nakotanga 174 Laje de Pergamo. a era do Pérgamo. Vou ler. Considere Considérez maintenant cette femme. Considerai agora esta mulher. Essa mulher que João viu. Não é aquele que ele viu, não. Aquele que João viu. Mwasi oyo yohana amonaki eza te oyo branham ye amonaki te Agora ele vai ler na Bíblia. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. é com essa mulher que os reis se embriagaram com este vinho e é com este vinho que embriagou todos os habitantes da terra. Amen. Amém. Aqui, Mabranam está a ler aqui no Apocalipse 17. Deu para nós estava no Apocalipse 17, na verset 2. Agora, depois de ler, ele começa a explicar. Se Magotanga isso que comigo explica, eu que a explicação. Enivré. Quem são embriagados? São os reis da terra. Bae banani balangwe. Ba kondia mokili mobimba. Os governadores, Ba gouverneur, os ba presidentes, président, os primeiros ba ministros. premier ministre. A Bíblia ele chama reis, ele reina sobre o povo. Biblia azobenga te yezo konda likola mabota yango. Branham vai explicar o que significa enivré. Branham Embriagado. azolakisa nini oyo engi koloba kolangwa. 175. Enivré, il vous tue, Embriagado, ele vos mata, vous mette à mort, vos põe à morte, vous fusille, ele vos dispara ou vos dá tiro ou vos fuzila, vous font n'importe quoi. vos faz qualquer coisa, Frère, irmão. ils sont complètement ivres de ce vin. Vous voyez, Eles estão completamente embriagados deste vinho, vedes? 176. 176. Le vin. O Agora, o vinho. significado do vin. O significado do vinho C'est ce qu'elle produit. é aquilo que ela produz. C'est le vin de son impudicité. É o vinho da sua impudicidade. Laissez-moi vous dire quelque chose
ma mère était catholique, la mãe de Branham. Ma mère était Permite-me catholique. dizer-vos alguma coisa. A minha mãe era católica, era uma católica, mãe do Branham. 177. Vous direz, c'est horrible. Direis, isso é horrível. Oh, protestants, attendez une minute. Oh, protestantes, esperai um minuto. Il me transporta en esprit dans un lieu désert. Continuons à lire le verset 13. Ele transportou-me em deserto, em espírito, em deserto. Je vis une femme assise sur une bête écarlate. Eu vi uma mulher assentada sobre uma besta escarlata. Paragraphe 178, 178. Or, que nous montre le mot écarlate? O que, que significa isso? Qual é o significado da palavra escarlata? Il est un symbole de la royauté. É símbolo do reino. Il désigne quelque chose de royal. É símbolo do reinado e aquilo designa símbolo do reinado. Amen. Símbolo real. Amém. Écarlate tipifica que trata-se d'un rei. Escarlata ezolobena na mokonzi. Vraiment royal. Realmente real. Vous voyez Vedes le roi o rei et tout le reste. e todos quantos. Agora, va continuer à lire. Plein de noms de blasphèmes ayant 7 têtes et 10 cornes. Cheios de nome de blasfêmios, tendo 7 cabeças e 10 chifres. 179. 179. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la ville est située. As 7 cabeças são as 7 montanhas onde está situado a cidade. A Igreja Católica está na Roma, Roma está em cima das 7 montanhas. A Igreja Mupes ali na Roma, Roma ali licolava 7 ngomba. Et cette femme est la ville, nous le savons. E esta mulher que é a cidade, nós o sabemos. Cette femme était vêtue de pourpre. Esta mulher estava vestida de púrpura. Quer dizer, Branham viu uma mulher em púrpura e está a dizer que João também, essa mulher que ele viu também estava em púrpura. Branham amona ki mwasi alati bilamba motane bule pe alobi pe Yohane pe amona ki lolenge moko. Um irmão que me perguntou, mas pastor, está escrito aí a visão de João e púrpura e escarlata. Escuta agora a explicação do irmão Branham. Ndekoma tunenga mokonzi abazolobela ete emoniseli ya Yohane babi etazalaki na bilamba ya motane bule pe motane ngwa. Siko yoka ndeko Branham azoloba. Paragraphe 180. Parágrafo 180. Cette femme, esta mulher, la bête était écarlate. Escuta bem. A besta era de cor escarlata. Nesse secretário, o irmão está aqui na sala. Escuta a Dentro explicação do secretariado, Branham. yoka malamu interpretação de Branham está a dizer, não é que a mulher que estava com escarlate, não. Exato, Ou Branham tinha está duas na cores, escarlate ou não. baculher me balé. Estava em cima de uma besta e esta besta que estava em vermelho, em escarlate. Mwasi onde, nyamoyo sika mwasi afanda ki, nyamana mtazaki na couleur wana ya motane ngwa. 180. 180. La bête était écarlate. A besta era escarlata, Mais la femme était vêtue de pourpre. mas a mulher estava vestida de púrpura. Amen. Amém. Quer dizer, a mulher em cima, a mulher em púrpura, em cima numa besta em vermelho. E isso que João viu, viu púrpura e vermelho, escarlate. Mwasi oyo azalaki lokola nyama alataki bilamba motane bule, pe nyama esika mwasi afandaki azalaki na couleur ya motane ngwa. Oyo wana monaki yango baki ba couleur mibale wana. Depois, Branham continuou a falar. Pe Branham akobaki koloba. Alléluia. Amen. Quer dizer, ele está dizendo assim, Yazolo baboy. ele estava em cima de uma besta, e essa besta era escarlate. Escarlate é uma cor dos reis. Yazalaki likola nyama oyo, pe nyama ngazaki na couleur ya motane ngwa. Pe motane ngwa ezali couleur oyo bakonzi basalelaka mingi to balingaka mingi. Amen. Amen. Estava em cima dos reis. Estava, o Papa, a Igreja Católica, manda até os presidentes. Azalaki likola bakonzi. Donc Ecclesia mupe konzaka naba
président ya mokili mobimba oyo. Amen. Amen. E essa visão se refere no tempo da ordem mundial. Quer dizer, todos estarão em cima dele. emoniselo Dessa ezotalisa mulher. ezotalisa ntango nouvel ordre mondial ekoya mwasi oyo azali likolo ya bakonzi nyonso kokonza mokili mobimba. Branham está dizendo nessa pregação, citando aquele verset, Branham azoba na litei oyo cisternas rotas, parágrafo 56. paragraphe 56. Ensuite, j'ai dit, j'ai vu une femme se lever aux États-Unis. E daí depois eu disse, apareceu uma mulher nos Estados Unidos. Você vai me dizer qual mulher que está falando aqui? E eu sou conhecendo mwasi nini azoloba wana. O Branham estava falando os dois lados. Fala da mulher física, fala também do espírito. Ele estava fazendo assim. Quando fala da mulher física, fala também do espiritual. Vamos ouvir aqui a maneira que ele está falando agora. Branham azali koloba ntango nyonso ya mwasi na physique boye mpe mwasi na molimo. Toyoka nini ya baki. J'ai vu une femme se lever aux États-Unis Viu uma mulher levantando-se nos Estados Unidos comme une grande reine como uma grande rainha ou quelque chose comme ça. ou algo do gênero. Elle était belle à voir, Ela era bem atraente, mais elle avait le cœur mauvais. mas ela tinha coração mau, cruel. Suspeito já, Kamalé quer mauvais, E como verdade? se explica, como ela aprendeu ela cruel. Et elle a entraîné la nation E ele levou toda a nação, qui s'est retrouvée sous sa coupe. que encontrou-se por debaixo do seu cálice. Cálice. Kamala é batista, não é católica. Kamalaza Batista da católica te. Eles não usam cálice. Vamos basalelaka kopo te. Ela não é pastora. Ye azali mokambi ya eklesia moko te. Amém. Mas Branham está dizendo, viu uma mulher se levantar, tomou controle da América, mas tinha cálice. Ye amonaki mwasi kokoba oyo azwaki bokonzi ya Amerika mobimba kasi asimaki kopo na loboko. Agora são duas mulheres. Siko bazali basi mibale. Aqui, Branham está falando de qual mulher? Branham azobela mwasi nini? Kamala ou da do João? Kamala to mwasi ya Yohane. Do João. Ya Yohane. Viste, né? É Omoni. muito importante, quando você fala dessa visão, não esqueça a igreja católica. Ezali motuya mingi ntango ozobela na ntina emoniseli ya motoba kobosanaka te eklesia mupe. Sobretudo os pregadores. Não deixa parar os filhos de Deus numa mulher Kamala. Kamala, vraiment le prophète, c'est un grand prophète. Kamala representa outra coisa mais perigosa. Mingi botika te bana nzambe basuka kaka na Kamala. Kamala toza na bosakoli monene te. Kamala za ne normal kasi na mwasi mosusu oyo azali mpenza somo mingi. Vai ver a linguagem do Branham. Okotala elobeli ya Branham. Voltamos aqui no Daniel, Daniel, parágrafo 207. Tozongi na buku ya na Daniel paragraphe. C'était la semaine de Daniel. 70 semaines de Daniel. Onde que irmão lê em inglês. Esika nde kwatangi na anglais. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. Paragraphe 74. Agora, fiz essa predição. J'ai dit, Eu disse. j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, Eu vi uma grande mulher atraente levantando-se, vêtue de façon très royale, très royale, vestida de uma forma tão real, avec du violet. com uma cor púrpura violeta. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. E daí pus uma pequena parentese. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'église catholique. Ela tinha muito poder nos Estados Unidos. É provável que seja a igreja católica. Tô lendo Branham, não estou estudando, tô lendo Não Branham. tanga Branham. Quando viu aquela mulher Quando tanga mona ki mwasi wana, com vestido púrpura, na bilamba ya motane bule, mas o aspecto era mesmo o aspecto de um rei. kasi lolenge ya kolata ne lokola lolenge ya mokonzi. Ele diz que esse aqui representa alguma coisa. Abi oyo ezolakisa eza lilingi ya loko songolo. Esse aqui Oyo deve representar uma igreja. esengeka ezala lilingi ya eklesia moko boye. E viu
com muito poder nos Estados mpe Unidos. amonaki na nguya mingi na États-Unis. E por isso nós lemos naquele dia aqui, Yango totangaki mokolo wana awa no parágrafo 124, na paragraphe 124. encore une fois, pour brochure, encore une fois, Mais uma vez, dimanche le 17 11 mois 63. domingo 17 de novembro de 1963, Ontem lemos isso. lobi totangaki yango Vou ler embaixo. na kotanga na se. Et par cela, une femme se lèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. E através daquilo levantará uma mulher para dirigir os Estados Unidos da América. Escuta, Yoka. pas réellement une femme, Não realmente uma mulher, mais une église. mas uma igreja. Amém. Quer dizer, essa mulher física, é como nós falamos ontem, é um sinal Mwasi oyo akotalaka boye na kibomoto azali kaka elembo para você que está na mensagem. mpo na yo oyo ezali na message atango na suka Que prepara-te, daqui a pouco tempo, católica vai tomar o controle da América. ete mibongisa mpo ete kala mingi te eklesa mupe ekokonza Amerika. Amém. Amen. Visto que Deus anda a fazer, Moni em ninja vez de basala. meter diretamente o presidente, talvez vai ser depois, mas iniciou com vice-presidente. É um sinal para ti. olie atie mbala moko mokonzi ya liboso te atie mokonzi ya mibale oyo ezali elembo mpo na yo. Porque vice-presidente depende da cabeça. Tem uma cabeça que ele depende dele, é o presidente. Mpo ete mokonzi ya mibale adepandaka atalelaka na oyo ya liboso. E o presidente, Joe Biden, é católico. Mpe mokonzi yango azali ya eklesia mupe. Significa que Ningi koloba ete Kamala representa a igreja católica, Kamala azorepresente a eglise catholique, mas a igreja católica também tem sua cabeça. mpe eklesia mupe mpe ezali na motu na ye, Tem um homem que ele dirige. ezali na moto azokonza ye. Aleluia. Amen. Grande sinal para nós. Elembo monene mpo na biso. Agora, essa túnica escarlate é túnica real, quer dizer, é para reis. Sikoyo bilamba oyo ya motane ngwa ezali mpenza ya kotala boye ezali mpo na bakonzi. Mesmo a túnica púrpura também é túnica para os reis. Ata bilamba ya motane bule ezali mpe mpo na bakonzi. Vou ler na Bíblia Na kotanga na Biblia alguns versículos, você vai ler. quelques versets oyo komona. Ponta, Daniel 5, 7, Daniel 5:7 mas não vou ler tudo. na kotanga nyonso te. Quiconque lira cette écriture m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre. Todo esse que lê essa escritura e manter Será revêtu. Li só uma parte, só por quanto tempo? será revestida de púrpura. 16. 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles maintenant. Eu soube que você pode ter explicações e resolver questões difíceis agora. Si tu peux lire cette écriture, essa aqui o rei está falando Daniel. Quem vai conseguir será aqui, será um grande homem aqui depois de mim. Oyo akokoka kointerprete baekriture oyo akozala mokonzi monene nsima na ngai. Si tu peux lire cette écriture, m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Se puder ler dar explicação a essa escritura, você será revestida de púrpura. Tu porteras un collier d'or à ton cou. Vestirá fio de ouro no teu pescoço. Et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. E terás o terceiro lugar no reino do Quer país. dizer, tanto escarlate, tanto púrpura são os cores dos reis no antigo tempo. Ezala motane bule te motane ngwa ezali bacouleur oyo bakondiaka bazala kosalela mingi. Vou ler Juge, Na kotanga buku ya chapitre Juge, 8, 26. chapitre 8, 26. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or. O peso do ouro que pediu Gedeon era de 1970 1700 cycles. a 1700 ciclos. Sans le croissant, les pendants d'oreilles. Et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Médian. Quer dizer, os reis no antigo tempo gostavam muito vestir ou púrpura
ou écarlate, que é vermelho. bakonzaka baza kolata mingi bilamba wana ya motane bule to motane ngwa. Quer dizer, na Bíblia, púrpura significa uma grande coisa. Na Biblia penza motane bule ngi kuloba likama monene mingi. Marc 15, 17. Marcos 15, 17. Está falando de Jesus. Hoje na tina Yesu. Ils revêtirent de pourpre, Lhe vestiram de púrpura posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. e posaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinha que eles fizeram. Puis, ils se mirent à le saluer, salut, roi des Juifs. E ficaram lhe saudar, olá, rei dos judeus. Porque rei anda a ter coroa e vestido de púrpura. Pois mokonzi alataka penza couronne na bilamba ya motane bule. Amen. Amen. Jean chapitre 19, João capítulo 19, verset 2 et 5. versículo 2 e 5. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. E depois puseram nele um manto vermelho ou de púrpura. Puis, s'approchant de lui, E aproximaram dele il disait, e dizia: salut, roi des Juifs. Salve, rei dos judeus. Alléluia. Amen. Quer dizer, escarlate, vermelho e púrpura são as duas cores que usavam os reis no antigo tempo. Motane bule na motane ngwe ezali bacouleur oyo bakonzi ya kala baza kosalela penza mingi. Razão por qual o Papa também mostra isso. Ele também, quando há uma grande manifestação, usa também ou vermelho, escarlate ou púrpura. Yango wana mpe papa ntango azali na seremoni moko boye alataka bilamba ya motane ngwa to motane bule. Esses dois, quando grande cerimônia, tira aquele fato branco e usa ou escarlate ou púrpura. Ntango baseremoni penza kafu ezali ye alongolaka bilamba na pembe to moindo atiaka bilamba oyo ya motane bule to motane ngwa. Por exemplo, esses dias foi no Ur, onde Abraão morava na cidade de Ur, então hoje no Iraque, vestiu em púrpura, esse aqui. Ntango lokola mikolo ekendaki kuna na ure esika abraham abotamaki lelo bazobenga irak Esses alataki dias. bilamba ya couleur oyo motane bule. Aconteceu esses dias. esalami kaka mikolo oyo Foi no Iraque, akendaki na irak que Ur, onde Abraão saiu de Ur, está hoje em Iraque. Ele foi até lá onde Abraão estava e celebrou missa, tirou o branco e meteu o púrpura. epai wapi abalaami abotamaki to ahutaki ye lelo bazobenga yango irak ye akendaki kuna kino kuna mpe alongolaki bilamba oyo ya pembe mpe atiaki oyo ya couleur oyo ya motane bule. Quer dizer, é vestido real, vestido de rei. ezali bilamba Os mpenza grandes chefs, bakonzi ya bashefe minene vermelho ou púrpura. motane ngwa to motane bule. Aleluia. Amém. E razão por qual João também, quando viu essa mulher, viu também essas duas cores. yango wana mpe yohane ntango amonaki mwasi oyo amonaki bacouleur mibale oyo. Abraão está a dizer, Abraão azoloba a ete mulher estava vestida a mesma cor como ele viu e estava em cima de uma besta dos reis em escarlate, que é de vermelho. ye branam azoba ete amonaki mwasi yango kolata bilamba ya meme couleur oyo mpe afandaki likolo ya nyama oyo ezali na couleur ya motane ngwa mpe bilamba ya bakonzi oyo ezalaki ya motane bule. Vou ler rapidamente uma coisa aqui do irmão Frank. nakotanga na lombango eloko moko ndeko frank awa É uma carta circular de muito tempo. ezali lettre circulaire ya kala mpenza Muito tempo, mesmo dos anos 67. ya 1967 Ele está a dizer assim, na página ye 11. azoba na page 11. La sixième, que ele está falando da sexta visão. La sixième s'est réalisée. Bon, vou iniciar em cima para saber. Olha a brochura. Ces attributs ont toujours été en évidence dans la vie de Frère Branham. Esses atributos sempre estavam na evidência com o irmão Branham. Ces prédictions do irmão Branham Essas predições se sont révélées véridiques. já revelaram-se veridicamente, Non seulement en priant avec des milliers de malades, não só orando no meio dos doentes, mais en 1933, mas em 1933 il prédit cet événement. ele tinha predito este evento. Esse
Carte circulaire du mont Franck. oyo lettre circulaire ya ndeko Frank. Il prédit cet événement des temps de la fin. Ele tinha predito este evento do tempo do fim. Escuta. Yoka. Dont 6 se sont déjà réalisés. Na qual 6 já realizaram-se. Nous pouvons les lire dans les livres exposés de cet âge de l'Église. Podemos ler no livro a exposta das 7 eras da igreja. La sixième, quelle est la sixième vision? La sixième s'est réalisée cette année. L'Église catholique aux États-Unis étant sa puissance. A sexta realizou-se, aconteceu neste ano, e a igreja católica estendendo o seu poder. Nous en avons la preuve Nós temos a prova. par la vente des timbres postaux de Noël. Não percebi. Par la vente que quand venaient selos de Natal. Pela venda dos selos do Natal. Esse selo aqui. Maria com Jesus estava sendo vendido naquela época. So ana oyo Marina na Yesu wazoteka na tango wana. Lá na América. Kuna na Amerika na tango Noel wazoteka ngo mingi. Sur lequel on voit Marie assise sur un trône avec l'enfant. Na qual Maria está sentada num trono com uma criança. Jésus dans les bras. Jesus nos braços. Celui-ci touche de ses doigts les pages d'un livre de messe catholique. E ela tocando com seus dedos a página da missa católica. Que Marie, de messe catholique, que Marie tient dans une main. Que a Maria pega na sua mão. Quer dizer, Maria, naquele selo, tem livro católico e Jesus está a pegar. Maria yazaliwa na pe Yesu azosimba buku yango. Toutes les grandes églises protestantes lá na América. Todas as igrejas protestantes, kuna na América, Les juifs, os judeus, les musulmans os muçulmanos, ont protesté contre ces choix. protestaram contra essa escolha. Et malgré ces protestations, ils ont été diffusés. Apesar esses protestos, aqueles foram divulgados Par la direction des postes des États-Unis d'Amérique. pela direção do posto dos Estados Unidos da América. Pour nous, cela n'a pas d'importance, mais celui qui connaît l'histoire de l'Amérique sait qu'à l'origine, c'était un pays purement protestant. Para nós não tem importância, mas para quem conhece a origem da nação América, isso é muito importante. Où les hommes s'étaient réfugiés pour fuir la persécution de l'Église catholique romaine. Donde os homens fugindo à perseguição da Igreja Católica Romana. Dans la Constitution des États-Unis, Na Constituição dos Estados Unidos, la Constitution na lei deles, no na lei do país, lua na Bango, il fut fermement prescrit qu'aucun catholique ne devait jamais être élu président. estava firmemente prescrito que nenhum católico deveria ser eleito como presidente. Está escrito na lei, hein? E como a pensar na Mibeco? Mais frère Branham a dit à l'avance que Kennedy serait élu. Mas irmão Branham disse de antemão que John Kennedy seria eleito. Amen. Amém. Il vit aussi à l'avance que le pape irait à Jérusalem et aussi en Amérique. Ele viu de antemão que o Papa iria na América e em Jerusalém. Lettre circulaire de janvier Carta circular de janeiro 1967. 1967. Onde estão essas coisas? E pai vai para Macamboio como a mim. Aqui Frank, em 1967, já está falando do Kennedy e do início da sexta visão. Ah, Frank, na 1961 já tinha Kennedy, pe bandeli a 6e visão. Para acabar, vamos dizer assim, Quando você está tocando baboie, não considera só uma mulher, considera duas mulheres. e eu contava lá moça mo te castale lá basi mi bale. A mulher física que Branham viu em Moça na 1933, bonzoto boye, oi Branham mona aqui. é esse que nós vimos a Na levantar a mão. 1933, olha tombola aqui o boko boye. Mas fora dela tem mais uma outra mulher Mas ele banda é moça yo, exato na mususu ali koya. que é espiritual, Mas ali é molimo. aquele que João viu. Oi, eu ana mona aqui. Agora, vocês irmãos da mensagem, Bino wande com a mensagem. não para só no Camalá. Bosuka kaka na kamalate. Le prophète. Moça coli.
é um sinal para ti. ezali kaka se elembo mpo na yo. São duas mulheres. Bazali basi mibale. Essa aqui é uma das duas. Oyo azali moko ya bamibale. Essa aqui Oyo foi cumprida. esi ekokisami. Falta mais uma. Eozanga moko. Mas aquela ali, Kasi wana Branham diz que tem um coração cruel. bana azali na motema mpenza ya mabe. Quer dizer, mata. Mobomi. Quando o Papa vai dirigir o mundo, é para matar cristãos. Tango papa kokonza mokili za po eta boma bakristo. Significa, Ikoloba ete faz de tudo para ir. sala nyonso yo netwama. Amém. Amen. Se você ficar, Soki otikali ainda você na mensagem você ficar. yo kuta message soko otikali ewe. São os primeiros que o Papa vai perseguir. Yo nde bawe liboso ba papa kolanda. Amém. O diabo está no caminho. Zabola za na nzela. Amém. Amen. Essa mulher é sinal Mwasi azali kaka se elembo. para a preparação para ir. Mpona kobongisama na biso po tokende. Estou repetindo mais o que falei anteontem. Nazongela wana zololwaki mokola Qual é esse ya lobi. homem que vai permitir que sua mulher seja dirigida num outro homem? Qual é esse homem? Mobali no kondima mwasi nei. Mobali msusa konza ye. Nani yango? Nossa cabeça é Jesus. Motu na biso ezali Yesu. Mas na Apocalipse 12 está escrito assim: o Satanás está a descer para reinar. Na Apocalipse mokapo zomi na mibale bazoba ete Satan azokita po eta ya E vai kokonza. mandar todo mundo, seja religioso como não. Pe kokonza bato nyonso ozala religieux to te. Deus não pode permitir sua esposa aqui na terra a ser mandada pelo diabo. Nzambe akoki kopermettre te mwasi na libala Satan akonza ye. Mesmo você não pode permitir tua mulher Ata yo ser, kondima te mwasi no moto msusa konza ye. está na Europa, Yo ozali na Europe. tua mulher ficar Mwasi no aqui, azali awa. não vai permitir um outro homem mau lhe mandar. Moto msusa mabe akonza ye. Vai dizer, minha mulher, vem aqui, vem aqui. Mwasi na Me yaka segue. yaka olanda ngai yaka. Amém. Amen. Você está no Wish, Yo za na wish. ouviste tua mulher, Oyoki mwasi na yo. homem vai lhe maltratar. Moto moko azo Vai dizer, ei, pose rápido, vem pasi. aqui, vem aqui. Yaka na lombango. Amém. Amen. Deus sabe que o diabo está vindo, Nzambe bete Satan azoya. vai iniciar com a América, Akobana na Amerika. depois o mundo. Pe mokili mobimba. Já ouviste, já começou a falar já. Oyoki ja bani koloba. Que quem não vai ser vacinado, olha, não vai Oyo trabalhar. akozwa penza mangwele te. Akosala O te. marido está lá, Mobali siku aza kuna está a likolo. olhar o plano do Azotala diabo. penza mwango ya É Satana. por isso que ele falou, Yango alobaki. olha, les mostra Kamala como Tala sinal, lakisa bango kamala lokola elembo. para se Po ete preparar. bamibongisama. Eu não vou admitir isso. Po nga na kondima yango A te. minha mulher será mandada pelo diabo. Mwasi na nga bakonze na zabolo. Deixa se Yeza preparar. bamibongisa. Daqui a pouco eu estou vindo. Kala mingi te ezali nga koya. Para Po retirar. ete na mema ye na nettoyer. Que Na Deus nettoyer abençoe ye. muito. Amen.